invasão de privacidade, mentiras e um novo caolho. Tudo isso e um pouco mais no episódio 7 de Dragon Quest Dino Daiboken 2020, depois da vinheta. Seja bem-vindo ao canal Nerd no Direito e o vídeo de hoje vamos fazer então o resumo e a crítica do episódio 7 de Dragon Quest Dino Daiboken Fly o Pequeno Guerreiro 2020. O episódio número 7 de Dragon Quest começa aí com a retomada da batalha entre Dai e Crocodine. Após o tiro de pistola da Man, o Dai consegue se recuperar e sai da paralisia. O Pop pergunta o que a Man fez e ela dá uma breve explicação de como funciona a arma dela. E mais à frente eu retomo essa parte aqui comentando as diferenças em relação ao anime antigo. Crocodine está prestes a usar o seu machado, e enquanto isso a Man já bola um plano e pede pro Pop usar magia numa das cápsulas da arma dela. E quando o Crocodine estava prestes a dar um golpe fatal em Dai, a Man dispara sua arma e congela o braço do Crocodine. Dai aproveita a oportunidade, salta para o alto e o dia está amanhecendo e isso acaba desfavorecendo a visão do Crocodine. Dai consegue acertar o golpe no olho de Crocodine, ferindo o monstro e seu orgulho. Vemos que provavelmente Dai deixou Crocodine caolho. E assim Crocodine, jurando se vingar de Dai, acaba resolvendo recuar, já que estava com o braço congelado e tinha perdido um olho. Encerrada a batalha, a Man cura os ferimentos de Dai. E na sequência temos Braz na Ilha dos Monstros. Braz ouve uma voz e sente uma presença maligna e logo ele descobre que é Zaboeira, o Bispo Místico, o comandante da Legião Mística do Rei Demônio. Para nossa surpresa, ele surge na ilha conseguindo atravessar a barreira que a Van criou e deixa o Braz cagado de medo. Daí os outros chegam na vila da mãe e aqui nós temos um pouco do quanto a mãe é importante para a vila, apesar de que no episódio antigo e também no mangá isso fica um pouco melhor trabalhado. Aliás, se você não viu a minha crítica do episódio número 6 de Dragon Quest, eu vou deixar aqui no card e também nos comentários para você. Voltando a Dragon Quest 2020, temos aqui então o reencontro de Dai com Gomi-chan. Também conhecemos Leira, a mãe de Man, e ficamos sabendo que tanto a Leira e seu falecido marido ajudaram a Van contra o Rei Demônio no passado. E aqui também já temos algumas diferenças em relação ao anime de 1991, mas eu comento isso mais à frente. Leira também revela que sua filha Man foi treinada por Van, apesar da gente já saber disso anteriormente. E quando Leira pergunta sobre a Van, Dai não tem coragem de dizer a verdade e mente que a Van está muito bem. Dai e Pop são convidados a ficar na vila temporariamente. Man revela um pouco do seu treinamento com a Van e também vemos um flashback dela recebendo a arma do Van. Sabemos também que a Man protege a vila junto com a sua mãe. De uma maneira menos direta, vemos que Pop começa a se interessar pela Man. Na sequência, vemos Crocodine enfurecido destruindo sua caverna por ter perdido a luta para um garoto. Zaboeira aparece e interfere, dizendo que veio ajudar o Crocodine. Enquanto isso, Dai resolve procurar o ancião da vila para que ele lhe ensine feitiços. Na sequência, vemos novamente Zaboeira e Crocodine. Zaboeira diz que Crocodine pode perder o seu posto por conta da derrota para o Dai. E ele tenta convencer Crocodine a aceitar uma caixa que ele tem, dizendo para o Crocodine não subestimar o Dai. Crocodine fica relutante e diz que vai derrotar o Dai de forma honrada, sem nenhuma trapaça, mas acaba sendo convencido pelos argumentos de Zaboeira. Dai encontra o ancião e pede para ele treiná-lo, já que a Van treinou Dai por apenas 3 dias. E Man, que estava por perto, resolve invadir a privacidade dessa conversa e fica escutando de trás da árvore. E então a Man acaba ouvindo Dai contar que a Van morreu. Logo após, Leira conta que sua filha acabou indo para o quarto, mas o que ninguém sabe é que Man está lamentando a morte de Van. Na sequência, vemos um pouco do treinamento do Dai, que agora consegue fazer feitiços de fogo e gelo, mas não consegue lançá-los normalmente. E sobre isso eu também tenho algo a comentar depois na parte da crítica. Após o dia de treinamento, Pop e Dai vão para o dormitório. Man aparece e pergunta o que os dois vão fazer no castelo de Romos. E eles contam que vão lá para ajudá-lo. Logo que a Man sai, Pop e Dai retomam a conversa e notam que a Man estava triste. Pop sugere que eles contem a verdade porque talvez assim ela se juntasse a eles. Mas Dai diz que ela tem que proteger a vila. Pop insiste, mas então Dai pergunta se o Pop gosta da Man. E para um garoto que foi criado numa ilha de monstros, ele mostra que sabe bastante sobre garotos e garotas. No dia seguinte, Dai e Pop se despedem dos moradores da vila. E Man fica bastante hesitante porque ao mesmo tempo que ela quer ir com eles e vingar o Van, ela também sabe que ela tem a responsabilidade de ajudar a mãe na vila.
Porém, Leira percebe que sua filha está muito hesitante, então ela acaba incentivando a filha a ir com Pop e o Dai. E o episódio termina com a Man se juntando a Tai e Pop. Agora vamos para a parte da crítica, mas antes, lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no canal e também ativar o sininho, porque assim você recebe notificação sempre que tiver vídeo novo de Dragon Quest aqui. Voltamos então à crítica do Dragon Quest. A animação eu não tenho do que reclamar, porque a animação continua aí no mesmo nível dos outros episódios. Claro que a maior parte desse episódio ele é um episódio de transição, tendo ali a finalização da luta com o Crocodile. E sobre a finalização dessa luta, teve coisas que foram bem acertadas, que ficaram melhores do que no Fly, o Pequeno Guerreiro lá de 1991, e outras que não ficaram tão boas. O que eu não gostei aqui foi em relação a não haver nenhum sangramento no olho do Crocodile, mesmo que fosse aquele sangue verde ou aquele sangue preto que eles colocam, já seria alguma coisa mais impactante para essa cena. Mas ela foi bastante suavizada em relação ao que a gente tem lá no anime de 1991. Aliás, lá ficou até um pouco mais exagerado do que o que acontece no mangá. No Fly, o Pequeno Guerreiro de 1991, o Crocodile chega a cair no chão e meio que se balançar para um lado e para o outro, mostrando que ele está sentindo bastante dor. Já no mangá, apesar de não ter essa parte dele caído no chão, nós temos pelo menos 2 closes no olho dele machucado. E também o sangue escorrendo pelo rosto do Crocodile torna essa cena mais impactante e demonstra que o ferimento que ele recebeu é muito mais grave do que no anime de Dragon Quest 2020. Penso que se tivessem aproveitado esses ângulos e esses closes que utilizaram no próprio mangá, essa cena teria ficado muito melhor. Porém, teria que ter o sangue mesmo que ele não fosse vermelho. Essa cena no anime de 1991 ela fica mais impactante. Na minha opinião, a melhor é a do mangá. E aqui eles tiveram a chance de jogar fora, de ter melhorado essa cena. Agora, uma parte que eu acho que foi bastante acertada aqui no episódio 7 de Dragon Quest é que aqui a forma como a mãe explica pro Pop como funciona a arma dela logo depois dela ajudar o Dai a sair da paralisia foi uma forma sucinta e bastante rápida, o que condiz com o sentido de urgência dessa cena, já que eles estão preocupados com o Dai. Já na versão antiga, ela simplesmente para e eles meio que esquecem a luta do Dai e ela dá uma verdadeira aula de telecurso sobre a arma dela pro Pop. A sequência também em que o Pop tem que recarregar a arma com o feitiço de gelo, a Man demonstra muito mais preocupação e o sentido de urgência que essa cena exige. E eu gostei dessa pegada mais séria que teve, apesar de ter um pequeno alívio cômico, não foi uma coisa exagerada como é lá no Dragon Quest, lá no Fly, o Pequeno Guerreiro de 91. Nesse episódio número 7 de Dragon Quest 2020, a gente tem um episódio mais objetivo e excluir bastante coisas que tem lá no anime de 1991. Aqui nós temos um episódio, o episódio 7 de Dragon Quest, e lá em 1991 era o episódio 12 e 13. E nesses episódios 12 e 13 realmente tem muita coisa desnecessária. Para você ter ideia, o nome do episódio, traduzido para português, ficou A Arma de Avan. Então nós temos aí o episódio 12, que 2 vezes você tem explicação sobre a arma que a Man usa. Fora a parte que eu falei ali do Telecurso 2000, em que a Man dá uma explicação e esquece tudo o que está acontecendo em volta dela. Nesse episódio eles também retiraram aí o treinamento da Man com o Avan que aparecia no anime antigo e também o flashback da mãe da Man junto com o Avan e o marido falecido dela. Apesar de eu gostar dos flashbacks e achar que isso acrescenta a construção dos personagens e pra gente entender um pouco melhor eles, eu acredito que aqui nesse episódio não fez tanta falta assim, e isso não chegou a me incomodar. O que me incomodou mesmo foi a ausência de sangue no olho do Crocodile. Porque mesmo que não fosse um sangue vermelho ia ajudar a dar um drama maior ali, um impacto maior nessa cena. Em relação ao treinamento do Dai com o ancião, eu vi uma pequena falha nesse treinamento. O Dai ele comemora como se fosse a primeira vez que ele conseguiu usar um feitiço sem estar com a marca do dragão. Nos episódios 3 e 4 de Dragon Quest 2020 nós vimos que o Dai realmente tem dificuldade para usar magias. Porém uma cena que foi mudada no episódio 4 em relação ao anime Fly, o Pequeno Guerreiro lá de 91, acabou tornando essa cena do Dai aqui no episódio 7 incongruente. Porque no episódio 4 o Dai consegue usar um feitiço de gelo, cria uma pedra de gelo muito maior do que apareceu aqui no treinamento dele com o ancião. Tudo porque no episódio 4 não quiseram fazer o nariz do Avan sangrar e ele usar um band-aid, como acontece lá em 1991. Um ponto a ser destacado nesse episódio 7 de Dragon Quest é que o Dai não utilizou em nenhum momento a marca do dragão, ou seja, ele já está mais forte do que ele estava quando ele lutou com o Rei Demônio, porque mesmo sem utilizar desse recurso ele conseguiu aí ferir o olho do Crocodile.
além de ter conseguido usar um pouco melhor as magias. Deixe aí nos comentários o que você achou desse episódio. Tirando aqui as partes que eu falei, pra mim foi um bom episódio pro que ele se propôs. Valeu e vejo você no próximo vídeo.